todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa comunidade. Hoje é dia de alegria. A comunidade está em festa, motivo de celebrar. Também Dia das Mães, aquelas que são guerreiras, que são exemplo, que se sacrificam, que se doam pelos seus filhos. Faço a saudação como o Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. As mães, elas geralmente ensinam a respeitar a igreja, a palavra, o canto. As mães geralmente são as primeiras que ensinam a orar, são elas que nos apresentam os hinos, as canções de ninar. São as primeiras que nos levam para mais perto de Deus, para mais perto de Jesus. Por isso eu costumo dizer que o amor de Deus é muito parecido com o amor de mãe, que faz tudo pelos seus filhos. Assim nós nos reunimos hoje aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para fazer a abertura do nosso culto de hoje, a comunidade vai trazer 3 hinos para vocês. Esse primeiro hino foi composto aqui pela comunidade. Uma turma de confirmandos, eles resolveram fazer um hino em homenagem às mães, isso há 3 anos atrás, né? 3 anos, né? Então foi fabricado aqui o primeiro hino. A minha mãe, a minha
jeitinho
feridas me deu nova vida e me amou tanto assim. Que jeitinho doce que Jesus tem. Ele veio do céu salvar você e eu também. Que jeitinho doce que Jesus trouxe lá do céu pra mim. Curou minhas feridas, me deu nova vida, me amou tanto assim. Coração me canta quando Jesus chama. É maravilhoso você saber que Jesus te ama. Que jeitinho doce que Jesus trouxe lá do céu pra mim. Curou minhas feridas, me deu nova vida e me amou tanto assim. Curou minhas feridas, me deu nova vida e me amou tanto assim. Na tua palavra, confraternizar, concede-nos um momento abençoado como irmãos na fé. Afasta de nós todo mau pensamento e guia-nos para que sempre possamos declarar que somos o teu povo. Hoje te agradecemos pelas nossas mães que tiveram a sublime missão dada por ti, de gerar, de cuidar. Assim também pedimos por todas as famílias, por toda a tua igreja, que ela tenha um propósito de levar o verdadeiro Evangelho. Também pedimos para que o Espírito Santo toque a todos e que assim também os pecados de todos sejam perdoados. Em nome de Jesus. Amém. O trecho bíblico escolhido para a nossa reflexão, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais ao Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Amém. Peçam e receberão. Procurem, busquem e acharão. Quantas vezes a gente se esquece de pedir a Deus em oração? Quantas vezes a gente não busca a Deus para a nossa vida? Peçam e receberão. Busquem e acharão. Muitas vezes precisamos buscar estar perto de Deus, buscar conhecer a sua palavra, buscar que o Espírito Santo possa fazer morada em nós. Esse trecho bíblico nos revela que tudo aquilo que nós não queremos para nós, nós também não devemos fazer aos outros e nem desejar aos outros. E isso as pessoas estão se esquecendo hoje, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente vive num mundo competitivo, onde um quer mais que o outro, onde um quer tirar do outro. E isso a gente vê nas famílias. Quantas mães, muitas vezes, que criaram os seus filhos, às vezes, com tanta dificuldade, mas com tanto carinho, com tanto amor, depois, quando estão com uma certa idade, choram porque seus filhos, muitas vezes, querem competir
Quem tem mais? Quem vai ficar com a herança? Quantas mães passam por isso? Como eu disse antes, o amor de Deus é parecido com o amor de mãe, que é um amor de entrega, um amor doação, o amor que Ele mostrou através do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu Filho por nós. E nos amou para que a gente também o buscasse e para que a gente ficasse em seu caminho. Assim, no Evangelho de Lucas, lá nós encontramos 3 histórias. No Evangelho de Lucas 15. A história da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho perdido. A mãe faz de tudo para que seu filho fique no bom caminho, não é verdade? Mas nem sempre os filhos escutam os conselhos dos pais. Assim como a gente nem sempre escuta a palavra de Deus, ou nem sempre ela nos toca, nem sempre ela mexe conosco. Muitas vezes a gente esquece os mandamentos, a gente não segue aquilo que eles nos mandam. Eles não nos dão opção. Os mandamentos, eles mandam, faça isso, e você receberá isso. Só que muitas vezes a gente não segue isso. Assim como muitas vezes a gente também não segue os nossos pais, o conselho dos pais, os conselhos das mães. Mas, voltando ao Evangelho de Lucas 15, quando nós não ouvimos a nossa mãe, não ouvimos o nosso pai, muitas vezes a gente também se perde, se torna muitas vezes uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, se torna um filho pródigo, um filho perdido. Então lá diz da moeda perdida. E quando nós perdemos algo na nossa vida, né? Quem nunca perdeu um objeto? Como a gente fica feliz quando a gente encontra aquilo que estava perdido, não é verdade? A segunda história nos fala então do pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu. Ao invés dele deixar aquela uma lá, ele foi atrás, deixou as 99 em segurança para ir atrás daquela uma que havia se perdido. Por quê? Porque ele não queria que aquela se ferisse, se machucasse, se quebrasse. Ele queria que aquela ovelha voltasse para o rebanho. Assim como Deus quer que todos os seus filhos voltem para Ele, para perto dEle, fiquem próximos dEle. E a outra história é a história do filho perdido, filho pródigo, que certamente vocês já ouviram falar, que é muito pregado nos cultos. O filho simplesmente chega para o pai: eu não quero mais trabalhar contigo, me dá a metade, a minha parte da herança. Ele queria ir para a cidade, ele queria investir o seu dinheiro, mas chegando lá, ele se perde, com festas, com bebida, com mulheres, enfim, gasta todo o dinheiro que ele havia recebido do seu pai, toda a sua parte da herança. Ele chega ao fundo do poço, onde ele tem que então trabalhar uma fazenda para cuidar dos porcos. E quando ele então vai dar a comida para os porcos, ele sente vontade de comer aquela lavagem, aquela comida. Então naquele instante ele pensa: na casa do meu pai, pelo menos os empregados têm uma vida digna, têm boa comida. Vou voltar para a casa do meu pai, mas vou voltar como empregado. Mas quando ele chega perto de casa e seu pai percebe que o seu filho está voltando, ele manda fazer uma festa. Ele manda fazer uma grande celebração. Então perguntam por que ele manda então fazer esta festa, essa celebração. Ele diz: é preciso celebrar, é preciso festejar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Na Bíblia nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam se arrepender. Assim Deus também fica feliz quando realmente nós voltamos para Ele,
quando somos dele, quando aceitamos a sua palavra no nosso coração. E aceitar a sua palavra reflete agir de acordo com ela no dia a dia dentro de casa. É tratar com respeito, tratar com amor, com carinho. É muito fácil ser cristão, ser santo dentro de uma igreja, mas e fora dela? Se as tuas atitudes não condizem com aquilo que tu fala, com aquilo que tu prega, tu está sendo hipócrita. Então a gente deve ser cristão de verdade, não cristão de aparência. Viver aquilo que a gente acredita. Viver a nossa vida para Deus. As mães ensinam, as mães educam, e como elas ficam felizes quando os seus conselhos são aceitos. Mas também como é triste quando um filho não quer ouvir e este filho pega caminhos errados, onde muitas vezes para no mundo da criminalidade, no mundo da droga. Como é difícil, às vezes, a mãe que cria o seu filho com tanto sacrifício, às vezes dentro de casa, ela ser desrespeitada, não recebeu o mínimo valor. Hoje é fácil falar Feliz Dia das Mães, mas e no dia a dia? A mãe tem realmente o seu valor? Vocês que ainda têm a sua mãe, valorizem elas, porque elas fizeram tudo aquilo que elas tinham ao alcance para dar o seu melhor, para dar a melhor educação, para que vocês crescessem, para que vocês se tornassem aquilo que vocês são hoje. E aqueles que não as têm mais, guardem na lembrança os bons exemplos que elas ensinaram a vocês. Peçam e receberão. Busquem, acharão. Batam e a porta será aberta. Às vezes a gente precisa pedir mais para Deus. Nem sempre as nossas orações vão ser atendidas no tempo que a gente espera. E nem sempre Deus vai nos dar do jeito que a gente espera. Mas Ele nos dá exatamente aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente até acha que a gente perde algo na nossa vida, ou que Deus nos tira algo. Mas a gente não ora no Pai Nosso, mas livra-nos do mal. Às vezes aquela amizade que se afasta, às vezes é Deus nos livrando, nos avisando. Então Deus nos dá exatamente aquilo que nós precisamos no seu tempo. Eu costumo dizer que a vida é feita para aquelas pessoas que têm coragem. Coragem de pedir. Coragem de buscar a solução, de buscar fazer o bem. Aqueles que têm coragem de bater a porta, mesmo que recebam um não. Às vezes as pessoas nem têm tanta capacidade, mas a coragem faz com que elas possam ir longe. Então, peçam e receberão. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Busquem sempre a Deus, peçam que Deus sempre possa proteger, abençoar a vida, as escolhas, o caminho de vocês. Tenham sempre Deus na mente, tenham Jesus no coração. Santos são todos aqueles que ouvem, guardam e praticam a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Convido agora para trazer os seus hinos o grupo da comunidade vizinha São João de Turuçu.